Essa história é real. Uma mulher que sonhava em ser cega e fez de tudo para transformar esse desejo em realidade. Já imaginou desejar perder um dos sentidos mais preciosos que temos? A visão? Para a maioria das pessoas, isso parece um pesadelo. Mas para Joey Chupin, uma mulher da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, isso foi um sonho de vida. A história dela chocou o mundo inteiro e até hoje levanta debates profundos sobre a identidade, saúde mental e os limites da medicina. Hoje eu vou contar para vocês em detalhes quem foi Joey Chupin e o transtorno que levou ela a querer viver no escuro absoluto e como essa decisão mudou sua vida completamente. Joey nasceu enxergando normalmente, sem problemas nos olhos. Contando a sua história fascinante, Joey disse que o seu fascínio pela cegueira começou já na infância. Minha mãe me encontrava andando pelos corredores à noite quando eu tinha 3 ou 4 anos. Quando eu tinha 6 anos, lembro que pensar em ser cega me fazia sentir confortável. Ainda criança, com apenas 6 anos de idade, ela já apresentava alguns comportamentos diferentes. Enquanto outras crianças brincavam de boneca, de bicicleta ou sonhavam em voar como super-heróis, Joey tinha um fascínio muito peculiar. Ela queria ser cega. E não era apenas uma brincadeira passageira da infância. Era uma sensação que os seus olhos não pertenciam a ela. Joey passava horas olhando para o sol, depois que sua mãe disse que isso prejudicaria sua visão. E também andava pela casa com os olhos vendados, aprendendo a se locomover sem enxergar. Ela sentia prazer em imaginar sendo uma pessoa que não tinha visão. Esse desejo cresceu com ela. Já na adolescência, enquanto amigos pensavam em faculdades, carreiras ou namoros, Joey começou a usar óculos escuros pretos e ganhou a sua primeira bengala branca aos 18 anos de idade, antes de se tornar totalmente fluente em Libras aos 20 anos. Eu estava fazendo simulação às cegas, que é fingir ser cega, mas a ideia continuou surgindo na minha cabeça. E quando eu tinha 21 anos, era um alarme disparando sem parar. Para Joey, a cegueira não era uma deficiência, era uma identidade. Esse comportamento está associado a um distúrbio psicológico extremamente raro, chamado de transtorno de identidade de integridade corporal, ou BID na sigla em inglês. Normalmente, quem sofre desse transtorno acredita que partes saudáveis do seu corpo não deveriam existir. Muitas pessoas com esse transtorno desejam amputar um braço ou uma perna porque sentem que aquele membro é como se fosse um erro de fábrica. É como se o corpo físico não correspondesse com o que a mente acredita ter. No caso de Joey, o que para ela não fazia sentido eram seus olhos. Ela não aceitava a visão como parte de si. Só seria completa vivendo no escuro. Determinada a transformar o seu sonho em realidade, ela encontrou um psicólogo disposto a ajudá-la a ficar cega. E em 2006, tomou a sua decisão. Primeiro, eles colocaram colírios anestésicos, seguido de algumas gotas de desentupidor de pia em cada olho. Joey admitiu que esse processo foi extremamente doloroso. Meus olhos estavam gritando e um pouco de desentupidor de ralo desceu pela minha bochecha e queimou minha pele. Mas tudo que eu conseguia pensar era: estou ficando cega, vai ficar tudo bem. Médicos de um hospital tentaram salvar sua visão, contra sua vontade, mas sua visão ficou permanentemente danificada. Levou cerca de 6 meses para que os danos se completassem e chegassem à total escuridão que ela gostaria de ter. Quando Joey finalmente perdeu a sua visão, a sua alegria se transformou em decepção inicialmente. Quando acordei no dia seguinte, fiquei alegre, até que me virei de costas e abri os olhos. Fiquei tão furiosa quando vi a tela da TV. Entretanto, com o tempo, sua visão foi diminuindo cada vez mais até desaparecer completamente. O seu olho esquerdo sofreu um colapso da córnea, exigindo assim a remoção do olho. Enquanto isso, seu olho direito tinha glaucoma e catarata, além de uma série de cicatrizes. A família de Joey a rejeitou depois de descobrir que não era um acidente, embora inicialmente ela havia dito para eles que foi uma cegueira acidental. No entanto, ela tem sido apoiada pelo seu ex-noivo Mike, que é legalmente registrado como cego, embora, no caso dele, devido à degeneração macular precoce natural. Hoje, Joey vive com bengala, domina o braille e vive uma vida independente. Ela está cursando educação e sonha em ajudar outras pessoas cegas a terem uma vida mais autônoma. Eu realmente sinto que é assim que eu deveria ter nascido, e eu deveria ter sido cega de nascença. Quando não há ninguém por perto que sinta o mesmo, você começa a achar que é louco. Mas eu não acho que sou louca, eu só tenho um transtorno. O caso de Joey levantou debates éticos e médicos em todo o mundo. Como a medicina deveria lidar com pessoas que vivem em conflito entre a mente e o corpo? Até que ponto devemos respeitar a vontade de alguém de mudar drasticamente o seu corpo? Pessoas com esse transtorno param em frente a trens para amputar suas pernas, congelá-las ou cair de penhascos para tentar se paralisar. É muito, muito perigoso. E ajuda profissional é essencial. Dr. Michael First, professor de psiquiatria clínica na Universidade
Universidade de Columbia, em Nova York, que não tratou a Sra. Jewell, disse que as curas para as condições eram raras. O especialista que cunhou o termo BIID disse: qualquer deficiência grave pode ser um foco de BIID, desde amputação até paraplegia e cegueira. Essas pessoas têm consciência de que esse sentimento é incomum, sabem que vem de dentro delas, não conseguem explicar, mas devido a esse nível de conscientização, não consideramos isso algo que poderíamos considerar evidência de psicose. No mundo da psiquiatria, as curas são raras. Muitas vezes, o que importa é perguntar como você torna a vida de alguém plena, apesar de sua condição. Agora, o problema é que, se você tem um indivíduo em particular que deseja uma amputação ou que quer ficar cego, como você sabe que depois de fazer isso, ele ficará satisfeito? E embora Jewell esteja mais feliz do que nunca vivendo como cega, ela disse que consegue entender por que algumas pessoas que nascem com alguma deficiência ou que a adquiriram involuntariamente podem achar difícil compreender as suas ações. Eu entendo porque algumas pessoas ficariam bravas quando alguém se auto-intitula uma deficiência. Eles acham que é uma estratégia para conseguir seguridade social ou um desperdício de advogados que seria mais voltado para pessoas com deficiência involuntária. Mas eu sinto que a forma como fiquei incapacitada não importa muito. Se alguém dissesse que é fundamentalmente egoísta me cegar, eu diria que é egoísmo recusar tratamento a alguém com um transtorno. Isso não é uma escolha, é uma necessidade baseada em um distúrbio do cérebro. O caso de Jewell é desconfortável, polêmico e fascinante. Nos faz pensar sobre os limites da liberdade pessoal, os mistérios da mente humana e os dilemas éticos que ainda não sabemos responder. Jewell escolheu viver na escuridão, mas para ela, essa foi a luz que ela sempre procurou. E assim chegamos ao fim da história de Jewel Chapin, uma mulher que nasceu enxergando, mas que lutou com a própria mente até realizar um desejo, que para a maioria de nós é impossível de compreender. O caso dela ainda levanta debates que não têm respostas. Será que devemos respeitar a decisão de alguém de mudar drasticamente o seu corpo? Ou isso é apenas um reflexo de um transtorno que deveria ser tratado de outra maneira? O que você acha sobre isso? Jewell foi corajosa por assumir o que sentia? Ou foi vítima de uma condição psicológica que a levou a essa decisão extrema? Deixa sua opinião aí nos comentários, porque essa é uma situação que deixa o mundo em dois extremos. Se você gostou desse vídeo e quer saber de mais histórias reais e fascinantes como esta, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos que eu for postando. Muito obrigado por ter ficado até aqui. É isso, vou ficando por aqui e até o próximo Curioso Saber.